Hoje há uma flotilha com a Mariana Mortágua e a Sofia Aparício a tentar levar comida e outra ajuda humanitária a Gaza. E mesmo assim aparecem comentários nas redes sociais a dizer que não há fome em Gaza e a mandar vir uma conta que se chama Gazawood. É 2025 e ainda estamos nisto. Em poucos minutos vou desmontar este circo e no fim dou-te o meu método de fact-check de 3 minutos, mais coisa menos coisa, para nunca mais partilhares merda nas redes sociais. Fica por aqui porque a meio também te vou explicar como mais de metade das contas que empurram um certo partido no Twitter são ou eram falsas. E porque é que esse truque pode mexer com eleições? Repete comigo, desinformação não é unpopular opinion. É um negócio e cada vez mais uma arma política. E em Portugal também acontece. Entre as europeias e as legislativas, a desinformação mais do que duplicou. E este ano, 2025, é um ano de eleições. Portanto, a treta anda por aí. E há dados que comprovam isto, não é achismo. Há dias estava a fazer o meu scroll básico nas redes sociais e dei de caras com um post do Paulo Roças. E nesse post estava um lembrete super importante. Não acreditem no que vêm nas redes sociais, sem confirmar fora das redes sociais. É simples e faz toda a diferença. Graças a Deus que a maioria dos portugueses, quando desconfia de uma certa publicação, de um post, ainda recorre a meios de confiança e fontes oficiais. Só que muitos param no primeiro link, mas hoje vais sair daqui com um processo que te poupa tempo e vergonha. Em 3 minutos eu vou-te mostrar como podes ver se uma conta é falsa ou não. E é de borla, mas primeiro vamos ao prato do dia. Gazawood. Eu encontrei esta conta no Instagram, mas já tinha tropeçado em comentários sobre ela no TikTok. A conta vende-se como uma justiceira em desmascarar as encenações de Gaza. No entanto, uma investigação internacional, jornalismo, com dados, parceiros e metodologia, ligou o projeto a uma operação de desinformação organizada e apurou que apenas 5,75% dos debunks eram credíveis. 5,75%. Tudo o resto vive de pormenores escolhidos a dedo, de extrapolações e do truque do "eu só estou a fazer perguntas". Tudo para semear a dúvida. Mas vamos a exemplos. Este mercado cheio de gente que é usado como prova de que não há fome, o que é que está aqui realmente a acontecer? Trata-se de um dia em que excepcionalmente entram alimentos caríssimos que 99% das pessoas não conseguem comprar. Quem estava lá, nomeadamente a pessoa que tirou estas fotografias, os links vão estar na descrição para vocês poderem ler tudo, não precisam sequer de pesquisar, vai lá, está tudo para vocês. Quem lá estava explica que são janelas curtas de abundância. Abundância aparente, no meio daquela escassez toda. Cria a ilusão de que está tudo normal. E pronto, apanha quem scrolla assim mais depressa nas redes sociais e depois não questiona. Quando a ONU formalizou a avaliação sobre o risco real de fome em Gaza, surgiram logo campanhas coordenadas a dizer que o relatório é enviesado, que a metodologia é falsa e com imagens fora de contexto que deram palco ao negacionismo. Pior é que houve vários meios jornalísticos tidos como credíveis que replicaram essas alegações. Títulos, rodapés, segmentos curtos, sem qualquer fact-check nem explicação da metodologia da ONU. Ao darem palco, sem filtros, legitimaram a dúvida na cabeça de quem confia nesses canais. Eu não estou a dizer que isto é feito de propósito. O que eu estou a dizer é que, ao publicarem um vídeo do Netanyahu a dizer que a fome em Gaza é falsa e que é uma armação do Hamas e não fazerem o contraposto, dão asas a essas dúvidas. E esta semana, quando começou a ser divulgada a notícia sobre a missão humanitária da flotilha portuguesa a Gaza, nos comentários podemos ver coisas fantásticas como não há fome em Gaza, Hollywood, que eu nem sabia o que era, e o já habitual, o Holocausto não existiu. Estamos em 2025, pessoal. E é isto. Negacionismo colado a propaganda, embrulhado em memes e soundbites para partilha rápida. E atenção, eu adoro memes. Só que, come on, eu já te explico porque é que estes comentários não são trollagem e que têm impacto real, mensurável na saúde e no voto. Em Portugal, a desinformação disparou 160% entre europeias de 2024 e as legislativas de 2025. E foram identificadas 4.514 publicações relevantes num mês e meio. O Instagram e o Facebook são as redes que lideram em termos de desinformação. A seguir temos o Twitter, sim, eu vou sempre chamar-lhe Twitter,
o Elon, e depois temos o TikTok e o YouTube. Foram registados 16 casos nas páginas oficiais de partidos e a ERC, a entidade reguladora da comunicação, abriu processos de averiguação. Isto não é acaso, isto é ciclo eleitoral. O Chega foi o partido que mais divulgou conteúdos desinformativos nas redes nas legislativas de 2025 e foi 81% dos casos ligados a páginas oficiais identificados no período analisado. Segundo, lá está, um estudo da UBI, da Universidade da Beira Interior, e a ERC. Isto é o que nós vemos à superfície. O que não vemos, porque não é assim tão óbvio, são as redes de perfis falsos que amplificam conteúdo político nas redes sociais e nos comentários das contas oficiais. Uma investigação com análise OSINT e inteligência artificial concluiu que 58% das contas que promovem o Chega são falsas e que se trata de uma atuação coordenada. Qual é o objetivo? Mostrar que há apoio ao partido, empurrar narrativas nacionalistas, minar nos comentários dos posts dos rivais, adversários e criar uma ilusão de maioria. Vozes falsas, votos reais. Repete comigo. Vozes falsas, votos reais. A desinformação tem consequências reais na democracia, na saúde e em conflitos armados. Vamos ver aqui alguns casos. Na democracia, quando muitas contas falsas ocupam os comentários e respondem em massa, passam a impressão de que toda a gente pensa assim. E isso muda o que parece normal discutir em público. Jornalistas e políticos sentem-se obrigados a responder a esses temas fabricados. E a agenda do dia passa a girar em torno de conversa inventada. Distorce-se o que é notícia, o que vai a debate e, no fim, pode influenciar em quem as pessoas votam. Há estudos e casos internacionais a mostrar que manipular alcance e coordenar campanhas mexe mesmo com eleições. Freddy. Voltando atrás, há estudos e casos internacionais a mostrar que manipular alcance e coordenar campanhas mexe mesmo com eleições e 2024 não foi exceção. Na saúde, durante a pandemia, toda a gente deve lembrar, e depois da pandemia, a desinformação científica corroeu a confiança nas vacinas. Hospitais relataram decisões clínicas piores porque os pacientes chegavam informados por boatos. Estudos e órgãos de saúde mostram o impacto de boatos anti-vacina na adesão e na mortalidade, que era evitável. Mas isto custa vidas. Não é só coisas que se passam no mundo da internet. Acontece na vida real. Em casos de conflito armado, como o que está a acontecer em Gaza. Negar a fome, relativizar mortes de jornalistas, desviar culpa com vídeos de prova, tirados do contexto. Dilui urgência humanitária, trava apoio público, abranda a pressão diplomática e abre espaço para perseguir quem comenta. Os jornalistas tornam-se alvo porque estão a encenar, a fingir, a mentir, whatever. Quem ganha com a desinformação? E quanto vale cada clique neste mercado do caos? Na política, a desinformação pauta a agenda. Cria pânico moral, posiciona-se como salvador. E em Portugal, estudos apontam para a concentração de desinformação em torno de partidos específicos durante as legislativas. Wink, wink. E não é só de um lado, ok? Vamos deixar isto claro, não é só partido A, também partidos Z, ok? Mas há assimetrias que são visíveis. Durante a campanha das legislativas, André Ventura amplificou nas suas contas sondagens sem origem clara, sem ficha técnica e alguns casos de entidades não registadas na ERC, a entidade reguladora para a comunicação. Este conteúdo classificado pelos investigadores como desinformação tendenciosa e fabricada. E daqui a pouco mostro-te como apanhar uma bacurada destas em 60 segundos. O aspecto financeiro. Quem é que ganha com isto da desinformação? E ganha o quê? Exatamente. Ganha tráfego, doações, afiliados, subscritores, cursos, antissistema. E tu é que és o produto. A tua atenção e indignação é o produto. Quanto mais gritas nos comentários, mais valioso é para quem está a vender esta verdade proibida. Consequências em termos geopolíticos, portanto, Estados que precisam de neutralizar, relatórios da ONU e de ONGs que negam crises como a crise de fome em Gaza e culpam as vítimas. Portanto, é uma tática que está bem documentada. Negar, relativizar, culpar terceiros e inundar a timeline das pessoas, os feeds das pessoas com evidências visuais sem contexto. E já vou-te mostrar uma checklist para tu não caires em sondagens fantasma como as que o Ventura partilhou. É coisa rápida, dá para apanhar em 60 segundos. O que é que a desinformação
é perigosa. Porque tem, por exemplo, impacto na informação pública, transforma incerteza em cinismo. Se nada é confiável, vale tudo. E quem tem megafone, quem faz mais barulho, ganha. Não quem tem razão, na maioria das vezes. A desinformação é perigosa porque fere a democracia, desloca a conversa do centro e falseia percepções de maioria e empurra eleições a reagirem a fantasmas, a relatórios, fantasmas, a sondagens, fantasmas, coisas que não existem. As fake news, a desinformação, é perigosa porque na saúde, por exemplo, mata. Desde a hesitação em tomar vacinas, a tratamentos que são feitos já tarde, cada boato tem custo de oportunidade em vidas e recursos. A desinformação é perigosa porque na segurança normaliza o discurso de ódio, legitima perseguições e abre caminho para a violência que passa do online para o offline. A desinformação é perigosa porque no jornalismo faz desconfiar de quem reporta e documenta e assedia esses mesmos indivíduos, o que os deixa extremamente vulneráveis e desprotegidos, principalmente em zonas de conflito, como é o caso de Gaza. O jornalismo, ao não existir, deixa que o poder se mantenha impune e sem fiscalização. Podem fazer o que quiserem. O que não se vê, o que não se sabe, o que não se reporta, sai impune. Muito rapidamente, vou partilhar contigo como podes detectar merdinha desinformada, notícias falsas, bullshit, whatever. Passo número 1. Se vês um post e este post suscita em ti raiva, euforia, isto não é por acidente. É design. Foi criado exatamente com a intenção de te fazer sentir dessa maneira. Mete nos guardados e respira fundo. Passo 2. Depois verifica se a conta que está a publicar este post, esta conta ou perfil, se tem um site, ou cita um site, ou tem um link. Vê há quanto tempo aquele post foi feito. Vê se aquele perfil é recente ou não. Se tiver um link para doares Git, red flag. Red flag. Passo 3, vai ao Google ou ao teu motor de pesquisa preferido e faz uma pesquisa muito rápida. Copia e cola o título dessa publicação ou até o título e mais umas linhas da publicação, dá Enter no search, verifica se existem notícias de fontes jornalistas credíveis. Verifica também se tem relatórios de organizações credíveis. Se não tem nada disso ou tem notícias a fazer fact-check, já sabes que é bullshit. Nesse caso, partilha a dizer que é falso e cita as fontes em que te baseaste para chegares a essa conclusão. Passo 4. No caso das imagens e dos vídeos, há uma ferramenta bem bacana que obtens quando clicas no botão direito do rato em cima da imagem, que se chama Pesquisar com o Google Lens ou Search with Google Lens ou qualquer coisa assim. Se existir algo na net sobre aquela imagem ou algo semelhante àquela imagem, vai aparecer as fontes dessa imagem e a explicação sobre a veracidade e o contexto dessa imagem. No caso dos vídeos, podes fazer um print de parte de um vídeo, guardas a imagem no teu PC, depois abres uma nova aba do teu browser, do Google, arrastas a imagem da pasta do teu PC para essa aba e voltas a clicar no botão direito do rato, pesquisar outra vez com o Google Lens e repetes o processo. Easy peasy. Passo 6. Acho eu que é o passo 6. Outra forma de despistar um conteúdo falso é pelos sinais de manipulação. Caps Lock, letras a grande, gráficos sem fontes, cortes agressivos e com citações do género "estamos a ser censurados", marketing de treta. Estejam atentos a isso. Desconfiem de tudo o que é assim sensacionalista. Faz este passo, mas não te esqueças de fazer os passos anteriores para teres mais certezas. E agora, para detectares as tais operações de contas falsas organizadas, vais abrir a secção de comentários das contas oficiais de partidos e vais reparar na repetição de frases. Perfis que não têm imagem de perfil, ou seja, não têm foto de perfil, ou são avatares, imagens assim mais genéricas, normalmente com a bandeira de Portugal, até. E vais reparar nas datas de criação desses perfis e vais reparar também que interagem sempre mais ou menos todos à mesma hora, estão todos sincronizadinhos. Em 2025, análises mostraram que mais de metade das contas a promover um determinado partido, mais de metade dessas contas eram falsas. O modo de agir era nas caixas de comentários. Comentares tudo aquilo que já tivemos a falar até agora, para passar a percepção de que esse partido tinha uma base de apoio grande, basicamente a minar os adversários. Se cheira mal, é porque é merda mesmo. Como eu já tinha dito há bocadinho, entre abril e maio deste ano, 4.514 publicações de desinformação foram mapeadas, foram averiguadas, e a ERC abriu 9 processos
da averiguação. Há boas notícias no meio disto tudo. Estudos mostram que os portugueses, quando desconfiam, ainda recorrem a meios de confiança e fontes oficiais, o que é top. Ainda se diz top, certo? Falta fazer disto processo e hábito. Se não começarmos a travar a desinformação, toda a gente sai a perder. Perde-se tempo, saúde e a capacidade de decidir com informação decente, de votar de forma informada. E quem é que ganha com tudo isto? Quem vende medo para fazer dinheiro e quem quer tapar a realidade para ganhar poder. E não é tudo igual para todos. Nas legislativas houve muito mais lixo informativo à volta de um determinado partido e do seu líder do que dos restantes, embora os outros também tenham levado e por vezes aproveitado até da coisa. Portanto, conclusão, liguem os máximos. O objetivo aqui é exigir factos e não é o meu ganho, o teu perde. É toda a gente decide com factos e cabeça fria. Enquanto a flotilha portuguesa em missão a Gaza tenta furar o cerco físico para levar comida, nós temos de furar o cerco informativo. Da próxima vez que vires não há fome ou o Holocausto é invenção, lembra-te, 3 minutos chegam para separar o lixo da realidade. Não precisas de ser jornalista, só não sejas ingênuo. Insiste-te, poupa tempo e vergonha, faz o que os vendedores de duendes testam. Partilha, guarda e manda àquela pessoa que ama dar exposed. E deixa nos comentários a maior mentira que quase partilhaste. Quase! Não partilhaste, mas conta-me qual é que foi, que eu quero saber. E já agora não te esqueças de subscrever o canal para mais conteúdos como este e assiste a este vídeo porque o YouTube acha que vais gostar.